Salve, galera do Estação Geek, meu nome é Fernando, estou aqui com o Sérgio para comentar um lançamento da editora Intrínseca, o super lançamento do Jeff Lemire, Royal City, volume 1. E dessa vez é só o Jeff Lemire, Sérgio. Aqui o cara faz tudo. Ele escreve, ele desenha, ele colore. É o Jeff Lemire no auge dos seus poderes. Mais um lançamento do Jeff Lemire da Intrínseca. A gente fez vídeo aqui no canal do Descender, tá aqui, ó, seguindo o mesmo padrão gráfico aí da editora Intrínseca, uma editora que vem mandando muito bem aí nos lançamentos. O Royal City é um pouquinho maior em relação ao Descender e ele compila aqui as edições 1 a 5 desse quadrinho da Image Comics que continua em publicação, Sérgio. Sim, e aí é o Jeff Lemire sendo assim 100% Jeff autoral. Lemire. É um quadrinho muito mais intimista. A editora Intrínseca inclui aqui uns extras, Sérgio, nessa edição bonitona, né? Como eu falei, segue aí o padrão gráfico da Intrínseca. A galera que coleciona aí já conhece, é um quadrinho capa cartonada, né? Capa mole. É bem legal de ler, né? Volume 1, trazendo as edições 1 a 5, cerca aí de 150 páginas, mais ou menos. Tem material extra, né? E é interessante porque o Jeff Lemire aqui, ele escreve sobre um escritor. E ele acaba trazendo muito à tona temas que ele já apresentou em outros trabalhos, né? Como Condado de Essex, Soldador Subaquático, materiais que mostram ali a vida no interior e a vida na cidade grande. O Jeff Lemire, ele sabe tratar muito bem o drama humano, a questão familiar, a questão da volta ao lar. E é exatamente o que a gente vê aqui em Royal City, que é também uma história sobre fantasmas do passado, sobre a volta ao ninho, né? Aquela questão do cara que tem que voltar para a cidade do interior depois de morar bastante tempo na cidade grande. E aí volta todo aquele passado, o cara tem que se reencontrar ali com a família, e ele não é nem lá nem cá, né? Ele não é nem aquela pessoa que saiu da cidade pequena e nem a pessoa da cidade grande, porque ele retorna e aí a vida dele tem que... aí que ele começa a refletir, né? O quanto ele envelheceu, o quanto ele cresceu. O Jeff Lemire, ele vai muito a fundo nessa questão humana. E é difícil não se identificar, né, Sérgio? É difícil você ver os personagens do Jeff Lemire e não identificar algumas pessoas ali naquelas famílias com aqueles problemas tão reais e tão cotidianos. E você falou, o Jeff Lemire faz tudo aí. E esse negócio que você falou, o cara volta para a cidade onde que ele cresceu, então, mesmo ele estando mudado, ele começa a mudar um pouquinho, né? De novo. Ele se torna aquela pessoa que ele era antigamente. Tem até uma página que o Jeff Lemire ilustra, cara, de forma sensacional, que ele coloca o personagem principal dividido, né? Como ele era ali, a versão adolescente dele, e ele, depois que saiu na cidade grande. Putz, então, você vê como é que ele trabalha não só a parte do roteiro, como também, né, a parte da própria arte do quadrinho, utilizando ali 100% para contar a história. Pois é uma história da cidade, né, Royal City, e a família Pike, que aí você vai acompanhando várias pessoas dessa família que estão se reunindo por um motivo muito simples, Sérgio, que é o derrame do pai do protagonista. Ele acaba tendo um derrame, ele é hospitalizado, e aí ele tem que retornar para a cidade, né, para socorrer a família, tem que reunir ali os irmãos, tem que se reencontrar com a mãe dele. E aí ele acaba se reconectando com todo mundo, tem aquele drama com a esposa dele, que é uma atriz de cinema, enquanto ele é um escritor, e ele tem o prazo de entrega do livro. Ele está escrevendo ali o 3º livro, depois de ter um fracasso. Ele teve um 2º livro que não foi muito bom, e teve um 1º livro que ele arrebentou, foi um sucesso estrondoso. E isso tudo o Jeff Lemire explica aqui nesse 1º volume, né? Ele mostra de onde veio esse sucesso, qual é a real fonte de inspiração do protagonista, e acaba flertando ali com o tema do sobrenatural, né? Com o fantasma. Tem um irmão, logo no começo, né? Isso não é spoiler, logo nas primeiras páginas, você vê que tem um garotinho, é um fantasma que aparece para toda a família. E cada um dos familiares vê esse fantasma de uma forma diferente. E aí o Jeff Lemire, ele ilustra muito bem, né? O momento que aquele fantasma aparece, né? Ele usa ali certos elementos gráficos para você entender que algo sobrenatural está acontecendo. Aí, como você falou, entra essa questão aí das cores, do lápis, que é muito hábil de você entender o que está acontecendo ali nas cenas. É tudo muito bem montado no quadrinho. Tecnicamente, ele é muito bem feito. E aos poucos você vai descobrindo, né, quem é esse fantasma
e por que que ele está se comunicando com essa família nesse momento tão triste, né? Que é o derrame ali do patriarca, e você vai acompanhando ele na cama do hospital, enquanto todos os familiares estão tendo que lidar com isso, né? E na cidade, você vê os problemas de uma cidade de interior, como, por exemplo, uma fábrica, que é onde praticamente metade da cidade trabalha. E aí tem uma intenção ali da iniciativa privada de acabar com aquela fábrica. E aí começa aquela discussão burocrática, não, vamos fazer um sindicato, vamos fazer obra, vamos não sei o quê. E aí o Jeff Lemire ele vai unindo todos esses elementos para fazer uma grande discussão sobre a vida humana, né? Sobre as prioridades da vida. Muitas vezes a mulher pode querer uma coisa, o marido pode querer outra, e aí tem aquelas brigas familiares, aquelas separações, reencontros, e tudo vai sendo costurado em cima dessa história envolvendo fantasmas, o que é muito interessante. E a família, por causa, né, de um acontecimento meio trágico que aconteceu nesse núcleo familiar, se não me engano foi no ano de 1993. Então, exatamente. É meio que todo mundo ficou parado ali naquela época. Por mais que eles tenham seguido seus caminhos, esse trauma acaba seguindo eles e permeando a vida desses personagens até os dias de hoje. Então, é maneiro, como você falou, são os fantasmas do passado. Eles não conseguem se desvincular disso de forma nenhuma. Tem um certo momento aqui, Sérgio, que eu até ficou assim impactado, né? Que o personagem fala, eu hoje tenho meus 40 anos, e quando eu saí daqui eu tinha meus 20, e na minha visão parece que passou pouco tempo, parece que eu pisquei e passaram-se 20 aanos. Então quer dizer que eu vou piscar de novo, eu já vou estar com 60. E aí daqui a pouco eu já não vou estar mais vivo. E aí, o que eu fiz da minha vida? Será que eu devia ter ido embora? Será que eu devia ter voltado? Aí o personagem começa a pirar nessas questões familiares, senta para conversar com a mãe, senta para conversar com as irmãs, com os irmãos, e aí cada um tem um problema, né? Tem irmão que tem problema com bebida, tem a outra que tem uma situação complicada com o marido, a própria mãe também tem os seus segredos. E eu fiquei impressionado com a fluidez da leitura, porque normalmente essas histórias... O Jeff Lemire ele tem um estilo de roteiro que é muito parecido com o Stephen King. Quem já leu histórias do Stephen King sabe que ele costuma botar muito da personalidade dele, essa parte biográfica. Tem muitos personagens que são escritores também que estão ali, botando em cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Nesse quadrinho, ele começa naquele ritmo, né? Um pouco desacelerado e tal, porque ele vai apresentando esses vários personagens e não tem uma ação frenética, para aquela intensidade para você ir passando a página. Mas ele consegue, né, amarrar tudo, cara. Ele consegue criar um mistério ali por trás, no final ali da primeira parte, que tu, rapaz, apesar de ter esse início lento, tu fica intrigado. Então, depois daí, tu vai embora numa velocidade absurda. Porque a gente pode estar falando aqui, né? Tem muito desse aspecto mundano, tal. Então, quem está assistindo pode ficar com aquele negócio na cabeça. Então esse quadrinho é muito parado. Cara, não é por aí. É uma leitura bem fluida mesmo. Eu acho o seguinte, Sérgio, quem já conhece o Jeff Lemire, né, que é um cara que já escreveu aí para Marvel, para DC, a própria Intrínseca tem quadrinho dele, editora Pipoca e Nanquim, editora Mino, é um cara que está em todas, né? É um cara aí que já explodiu, ele sucesso absoluto. Quando ele vai fazer um trabalho autoral, eu acho que é porque ele tem uma boa ideia. Então, eu já vou com confiança, que isso aqui vai acabar legal. Vai ter um volume 2 legal, vai ter um volume 3 legal, e parece que vai acabar ali pelo volume 4. Ainda não acabou, mas a gente já tem essa expectativa. Então, eu acho que vai ser uma coleção muito legal da Intrínseca. Isso aqui está custando quanto, Sérgio? Está R$ 49,90. Vai ter um desconto na Amazon. Por exemplo, se você entrar na Amazon agora, no momento que a gente está lançando esse vídeo, tem um descontão que já está para R$ 34,90. Então, dá uma olhada aí. A gente sempre deixa o nosso link na descrição dos vídeos. Você pode estar clicando ali, adquirindo e também ajudando aqui o canal. Então, aproveita que está com um desconto grande. Não sei se demorar muito para comprar, se esse desconto vai ser mantido. Lembrando que tem outros quadrinhos da Intrínseca lá no catálogo, né, da Amazon, o próprio
próprio Descender tem vídeo aqui no canal, Oblivion Song tem vídeo aqui no canal também. Eu vi, Sérgio, o Oblivion Song cair para preços assim, tipo R$ 9,90, um quadrinho de R$ 50 por 10. Então, não é impossível que o Royal City daqui a um tempo esteja também nesse patamar. Então, eu acho que por R$ 30, R$ 40 isso aqui tá excelente, cara. É um belo encadernado, quadrinista de altíssimo nível. O Jeff Lemire esteve na CCXP, teve painel com ele, nós assistimos, sensacional. E fica a nossa recomendação. Eu acho que se a gente for falar mais disso aqui, a gente vai acabar soltando muito spoiler. Talvez a gente volte aí para falar sobre os próximos volumes e conclusão dessa obra, que eu tô louco para saber como é que acaba isso aqui, Sérgio. E antes de fechar, tu falou aquele momento do personagem refletindo, né? Pô, nos meus 20 anos eu pisquei, tô com 40, não sei o quê. Pô, fiquei pensando, cara. Eu que tô com meus 20 anos. Né? Eu tô aqui com meus 20 anos, eu vou piscar. Aí, cara, daqui a pouco eu tô igual com a idade do Fernando, porra. 40. Que isso. Só fala a verdade, né, cara? É impressionante. Então é isso aí, galera. Vamos ficar por aqui para não entregar muito spoiler de Royal City Volume 1. Link aí na descrição para você comprar e ajudar o canal Estação Geek. Comprando na Amazon tem sempre um descontinho legal. Deixa aí o seu like, deixa aí seu comentário bonito. Se você já leu isso aqui, comenta o que você achou dessa resenha, o que você achou desse quadrinho. Se inscreva no canal se não tiver inscrito. Um grande abraço para você. Até a próxima. Valeu! Valeu!